é preciso orar. E algumas pessoas acham que a qualidade do templo é suficiente para trazer a glória de Deus. Pode investir no templo, mas se não tiver oração, não vai ter glória. É daí que você vê igrejas pequenas, mas tem a glória de Deus. É igreja de chapa, mas tem a glória de Deus. Não é um templo fixo, mas tem a glória de Deus. Por quê? Porque o que traz a glória de Deus no templo é a oração. E o que Salomão entendeu? Salomão entendeu que coisas grandes só funcionam por causa de oração. Aí você entende que tudo que é grande, que existe, por trás existe alguém que está a orar. Ou seja, por trás de tudo grande que você vê, existe alguém que está a orar. Mas aí você vai me dizer, o meu tio tem uma empresa grande e ele não ora. Mano, por trás disso grande que ele está a ver, tem alguém aí que está a orar. Se calhar nem é ele o empresário, é um sobrinho dele que está a orar por ele, é a mãe dele que está a orar por ele, é o tio dele que está a orar por ele. Porque por trás de tudo que está a funcionar, existe alguém que está a orar. Não existe coisa grande sem que alguém esteja por trás a orar. Se você quer uma vida grande, você precisa de oração. Deus proverá. Se queremos que a nossa igreja seja uma igreja grande, nós precisamos de oração. Não basta investir apenas em algumas coisas, mas nós precisamos de quê? De oração. Essa nação só existe até agora porque tem pessoas que estão a orar. Você se ir para o Benfica no monte, essa hora você, de segunda a segunda, você vai ver pessoas aí que estão a orar. Se você ir para algumas igrejas, essa hora estão a dizer: Pai, estende a tua mão sobre os nossos governantes. E eu sei que aqui, a nossa casa de oração tem estado a orar por essa nação. As coisas só funcionam se tiver alguém a orar. Então eu quero dizer assim: se você quer que as coisas na tua vida funcionem, comece a orar. Tem coisas que não estão a funcionar, não é porque alguém está a te apertar, é porque você não gosta de orar. Tem coisas que ainda não se abriram na tua vida, não é porque Deus não está a agir, é porque você não está a orar. Eu tenho dito assim: não é Deus que não responde, é a igreja que não está a falar, é a igreja que já não está a orar. A Bíblia diz que quando prenderam a Pedro, a igreja se colocou de joelho e começou a orar. O anjo não rompeu as cadeias, mas Pedro saiu daquele lugar. Por quê? Porque a igreja entendeu: quando a igreja ora, Deus se manifesta, Deus age. A oração faz as coisas funcionar. Se calhar o teu casamento não está a funcionar e você está toda hora a culpar os teus tios, você está toda hora a culpar as tuas tias. A pergunta é: você está a orar? Você gosta de orar? E sabe que a oração é tão espiritual que você consegue ficar o dia todo a assistir, mas quando você se coloca de joelho para orar, o sono vem. Já percebeu isso? Porque o inimigo sabe que a oração faz as coisas funcionar. E o interessante é que, nota, o templo está terminado. As pessoas ainda não começaram a trabalhar lá. As coisas ainda não começaram a acontecer. É na inauguração. O templo terminou e Salomão se coloca no templo. Para quê? Para orar. Mano, oração não deve ser depois. Oração deve ser antes. Oração não deve ser no final. Oração deve ser no princípio. O que é que as pessoas fazem? Primeiro ele vai levar currículo, depois é que ele vai orar. Primeiro vai bater a porta, depois é que ele vai orar. E as pessoas são assim: primeiro leva o filho dele que está doente na mamã fulana para lhe tratar. Quando não dá certo, depois é que ele volta para orar. Agora é tempo de você fazer diferente. Antes de levar para o hospital, ora. Antes de comer, ora. Antes de levar currículo, ora. Porque oração não pode ser depois. Oração deve ser antes. Oração não deve ser no final. Oração deve ser no princípio. Está vendo aquele casamento que você admira muito? Tem uma mãe que está a orar por esse casamento. Está vendo aquele jovem que está a ter sucesso? Não é só sabedoria dele, tem alguém que está a orar por ele. A igreja começou a acreditar no impossível a partir do momento que a igreja deixou de orar. A igreja começou a acreditar no impossível. Essa coisa é impossível. É daí que dificilmente nós queremos trazer paralíticos na igreja. Dificilmente nós queremos orar por coisas impossíveis. Por quê? Porque a igreja parou de orar. Quando você ora, você sabe que isso aqui vai funcionar. Quando você ora, você sabe que essa porta vai abrir. Quando você ora, você sabe que essa dificuldade vai passar. Porque quando você ora, você tem a certeza que isso vai funcionar. E eu vim profeticamente para falar para alguém: aquela porta que está fechada vai se abrir no nome de Jesus.
aquelas coisas que não estão andando vão começar a andar no nome de Jesus, porque não é sobre nós, a oração vai fazer as coisas funcionarem. E eu quero dizer profeticamente para alguém, se alguém entrou aqui amarrado hoje mesmo, não é amanhã, vai ser desamarrado, porque oração faz as coisas.